Um sacrifício requer fogo, a oferta e o altar. Eis-nos aqui reunidos no hino de número 5 da harpa cristã. O fogo é o Espírito que desce. No lugar de contrição, eis-nos ali, ofertantes e a própria oferta, o autêntico sacrifício vivo que se queima sem se consumir. O altar, misericórdia sublime, é o próprio Cristo, que um dia foi sacrificado, mas agora aceita nosso sacrifício nele. Um altar vivo para sacrifícios vivos para fogo divino. No Raízes Pentecostais de hoje, o fogo descerá do céu para nos selar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Raízes Pentecostais. Estamos juntos aqui, o irmão Mike. Paz do Senhor, pastor Guna. Paz do Senhor a todos os irmãos. Também eu, e é uma felicidade estar com os nossos irmãos. Irmão Mike, hoje vamos falar do hino 5, ó, desce fogo santo. Exatamente, pastor. Eu acredito que o tema principal desse hino é a completa consagração do crente a Deus. Então, acredito que ao longo de todos os versos nós podemos identificar esse tema como sendo o tema principal para esse hino que a gente vai discutir aqui hoje, debater hoje. O fogo, que é o Espírito Santo, que desce, portanto, desce em razão da consagração do crente. Exatamente. E é interessante que nós podemos identificar que se trata de uma consagração completa, né? Porque o hino inicia dizendo que as três partes do homem, o espírito, a alma e o corpo, entrego a ti. E então se trata de ser consagrado completamente em todas as nossas partes. E é interessante que isso é necessário porque a gente vê que essas três partes de que nós somos, corpo, alma e espírito, foram danificadas, né? Através do pecado. Então, nós precisamos consagrar isso a Deus por meio do altar, né, que é o Senhor Jesus Cristo, porque essas partes estão decaídas sem o Senhor Jesus. E foram decaídas com o pecado. Então, precisa haver essa consagração de tudo isso novamente a Deus, né? A gente identifica isso já no... Vamos ver a letra do hino, então? Nesse primeiro que é momento. logo na abertura que diz espírito, alma e corpo, que aliás aqui está conforme o próprio texto bíblico. Exatamente. Espírito, alma e corpo. Mas é comum as pessoas inverterem. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Então essa é a entrega tricotômica do seu... Palavra elaborada. E geralmente dos manuais de teologia a tricotomia é apresentada o inverso, pelo menos na onde eu li. Sempre começa pelo corpo. Pelo corpo, exatamente. Verdade. Mas não é como a Bíblia faz. E eu vejo aí um sintoma, meu irmão. É aquela secularização, a visão materialista das coisas. A palavra de Deus realmente nos ensina a colocar as preocupações espirituais acima de todas as outras. Buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Do resto, Deus cuida. E é interessante que, a gente estudando para esse hino, eu me lembrei de uma ocasião em que dois seguidores de Cristo, eles querem seguir ao Senhor Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 até o 62. E para seguirem a Cristo, eles queriam primeiro resolver algumas coisas, né? Então, o texto diz que o primeiro queria enterrar alguns familiares, o outro queria se despedir, mas sempre havia entre aqueles homens, aqueles dois seguidores e Cristo, algo que impedia essa entrega deles completa, né? E isso me fez lembrar, quando eu estava estudando esse hino, do como é necessário que haja uma devoção completa. É uma entrega completa. Não pode haver partes, né? Já que é espírito, alma e corpo, não pode haver partes que não sejam consagradas a Deus, né, pastor? Então, esses homens tinham essas dificuldades, né? Muito, muito bem observado. E essa concepção tricotômica, por ser bíblica, ela já é meritória, né? Não precisaria de outra justificativa. Mas o entendimento do homem como corpo,
com a sua alma, com o seu espírito. Se for abandonado, além de se tornar antibíblico, empobrece a comunhão com Deus. Quando a palavra de Deus fala, muitas vezes, usando a palavra alma, às vezes dá alma quase que por sinônimo de espírito. Em outros contextos, você toma o espírito quase que por sinônimo da alma. Por causa disso, alguns leitores mais apressados da Bíblia, alguns teólogos mais avançadinhos, moderninhos, entendem que o homem seja apenas matéria espiritual e matéria física. E advogam uma dicotomia, não a tricotomia. Mas a palavra de Deus é muito clara. E o versículo que nos dá a total certeza do espírito e da alma existirem, serem distintos, é justamente aquele que também os coloca em condição muito próxima e tão íntima que só a Bíblia os poderia discernir. Que está lá na carta aos Hebreus e que nos diz assim, que a palavra de Deus é mais poderosa que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Bom, se a Bíblia vai à divisão da alma e do espírito, quer dizer que as duas coisas são distintas uma da outra. Mas não quer dizer que essas coisas sejam coisas que atuem, que estejam em condição separada. Elas estão sempre juntas. Tem gente que pensa, inclusive, que um ímpio, ao morrer, tem a sua alma condenada ao inferno, mas o seu espírito é recolhido a Deus que o deu. Mas o texto lá de Eclesiastes, que fala sobre o recolhimento do espírito, está falando da conversão de um justo. Então, para onde segue a alma do sujeito, segue o seu espírito também. E o homem tem que dedicar-se a Deus, espírito, alma e corpo. Agora, não é uma dedicação fácil, não. E, por falar nisso, eu acredito que seja uma dedicação voluntária. Estava pesquisando o significado de alguns termos desse hino, e nessa primeira estrofe a gente tem dois termos que eu achei interessante, que é hóstia e oblação. Geralmente a hóstia nos remete a algum costume católico da Eucaristia, né? no ato da Eucaristia, né? Mas o significado dessa palavra é exatamente de vítima, de sacrifício, de vítima. E um outro termo que eu achei interessante é esse, que é o de oblação, que se trata de uma oferta voluntária, uma oferta de cereal, que geralmente a pessoa tirava da sua própria propriedade e oferecia a Deus, lá no sistema sacrificial. E isso tudo, pelo que eu pude compreender, isso envolve uma entrega voluntária, de vítima no sentido de sacrifício vivo, aquilo que o apóstolo Paulo fala lá na carta de Paulo aos Romanos, e de oblação também no sentido de ser algo proposital, de você realmente entregar isso a Deus. Então, essa dedicação, além de envolver todo o ser humano, ela é voluntária. Nós devemos desejar isso, né? E o autor diz, como hóstia verdadeira, como de fato um sacrifício vivo, verdadeiro, né? E com oblação de amor, com uma oferta de dedicação sincera. Então eu achei interessante isso, porque não é uma oferta qualquer, é algo que nós desejamos, devemos desejar, né? O ideal seria que todos nós fôssemos assim. As edições Bernard Johnson, que estão o selo editorial da ETAD, vêm até você apresentar a Estante Pentecostal, um sistema de assinatura de livros especialmente desenvolvido de pentecostais para pentecostais, e para dar a você a oportunidade de outra vez ler todos os livros publicados por uma editora autenticamente pentecostal. O nosso desejo, e mais que isso, o nosso compromisso com você, leitor, é não ceder ao ritmo frenético do mercado editorial que impõe tanto às editoras quanto aos leitores uma velocidade impossível de acompanhar. Nós publicaremos apenas aquilo que realmente fizer diferença em sua vida, e o faremos de modo que você possa ler
todos os livros publicados pelas edições Bernard Johnson, sem deixar de fazer leituras de outras editoras que lhe parecerem importantes e principalmente a leitura da Palavra de Deus. Por isso, seja muito bem-vindo à Estante Pentecostal, o sistema de assinatura de livros das edições Bernard Johnson. Quando eu fiquei lendo esse hino, especialmente para a nossa discussão hoje, né, nosso programa, eu fiquei pensando o seguinte: quando o seu autor, lá no começo do período das Assembleias de Deus aqui no Brasil, estava compondo essa letra num momento de grande resistência do catolicismo e dos católicos, né, em aceitarem a salvação em Cristo Jesus. E, irmão, fiquei pensando, mas que coragem desse homem citar aí a hóstia verdadeira, que não é Cristo. Somos nós. Exatamente. Eu separei uma foto para colocarmos aqui na nossa edição, mostrar para os nossos irmãos. Há umas semanas atrás, nós fomos fazer uma viagem para um núcleo e passamos pela cidade de São João del Rei, né? Sim. Aí, quando chegamos lá, eu pude ver o que a gente lê, mas não tem chance de presenciar, né? Nos estudos litúrgicos, a hóstia, que na concepção católica não representa o corpo de Cristo, ela se transforma em corpo de Cristo. Transubstanciação. A transubstanciação. Quando a hóstia está no altar, então se coloca lá uma vela para mostrar que Cristo está presente, é o sacrário, né? Mas por falta de oportunidade, a gente não entra em igreja católica assim, sem um motivo. Então lá foi uma visita a um monumento histórico, né? E você lembra que lá, está na foto para os nossos irmãos verem, havia uma lâmpada acesa, porque Cristo estava no sacrário, é um costume medieval. Significa que havia hóstia ali, que tudo estava pronto para a celebração eucarística da presença do corpo de Cristo. Só que todas as vezes que isso acontece numa missa, quer dizer que Cristo está sendo sacrificado de novo, e de novo, e de novo, o que invalida o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Jesus é único. Suficiente. Mas o sacrifício nosso não é único, não. O nosso é diário. Então, nós somos a hóstia verdadeira, o sacrifício constante. Acho que poderíamos ler, pastor, esse texto do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos 12, verso 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós somos verdadeiramente essa oferta verdadeira, né? Essa hóstia verdadeira. Mas eu achei interessante um outro ponto, que nessa primeira parte o hino nos mostra a respeito dessa completa dedicação que deve ser voluntária, mas também nos mostra, já na segunda parte do hino, que nós nos entregamos a Cristo por um motivo, porque Ele nos comprou. E o hino diz lá na terceira estrofe: sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Então nós nos ofertamos a Cristo porque nós somos comprados por Ele. E o apóstolo Pedro, ele diz exatamente isso. E o apóstolo Pedro, ele fala até do preço que foi pago. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, diz que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós nos entregamos a Cristo porque de fato nós somos dele. E essa afirmação do autor aqui parece ser uma certeza. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Isso. Então essa consagração, ela tem um motivo. Nos entregamos a Cristo porque Ele nos resgatou, porque Ele nos comprou. Achei interessante esse ponto também. Meu irmão, outra coisa que me chama a atenção aí é quando o hino fala sobre a santa unção. Sim. A santa unção. E há um texto que está na primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 20. Abre aí para
para nós, por favor. 1 de João, capítulo 2, o verso 20. Pode ler, pastor? Pode. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Quer dizer, esta unção é santa porque ela tem origem no Santo. Vós tendes a unção do Santo. E por isso sabeis todas as coisas. É uma unção que santifica, separa, né, resguarda para Deus e ao mesmo tempo ensina. Agora observe que coisa maravilhosa que é o relacionamento do homem salvo, né, com Deus a partir do Espírito Santo. Ele tem poder e tem autoridade e a gente exacerba bastante isso, né? Mas ele tem esclarecimento, ele conhece, ele sabe. É um discernimento completo, né? Completo. É dom espiritual, né? Um dos dons é discernimento, outro é sabedoria, então outro é conhecimento. E isso é o que o Espírito Santo quer fazer no crente. O crente seja sábio, esclarecido, que ele consiga obter as respostas das quais precisa na própria palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo. Esse texto, essa expressão, a santa unção, ela também me remeteu, na hora que eu estava pesquisando sobre esse hino, a um texto lá de Êxodo, no capítulo 30 de Êxodo, quando o Senhor pede para que Moisés preparasse um óleo, e ele chama de óleo da santa unção, né? E aquele óleo, ele seria utilizado de forma específica para a consagração de todos os utensílios da tenda da congregação, do tabernáculo, e para a consagração de Arão e de seus filhos para o serviço ali no tabernáculo. E o texto nos mostra que a partir do momento que eles tivessem essa unção, eles seriam santificados para aquele serviço. E é interessante que exatamente isso me remeteu ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz isso conosco. É Ele que nos santifica. Isso. Então, desde lá do Antigo Testamento já tem essa ideia. E olhando para o hino, a gente vê que o autor está com a mente muito lá no sistema sacrificial. Ele está olhando ali para o altar, ele está olhando para a consagração. E eu penso que quando ele escreveu esse hino, falando dessa santa unção, ele lembrou desse texto em que Moisés prepara esse óleo para ungir os utensílios, Arão e sua família. E era exatamente isso. E o texto diz que aquele óleo não poderia ser usado em qualquer homem. Não. E é exatamente isso, nos remete a como a graça, a presença do Espírito Santo, ela está presente na vida daqueles que são de Cristo. Não são todos que têm o Espírito Santo, apesar de ele ser para todos. Mas não são todos que têm a presença do Espírito Santo que santifica somente pela obra de Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, né? Então ele tem isso em mente quando fala dessa santa unção, né? Nos remete a esse discernimento completo, né? Mas essa obra de santificação do Espírito na vida do crente. Que se é extensível a todo o que crê, daí é que vem a nossa certeza do sacerdócio universal. Então, qualquer crente pode ter isso. Exatamente. Qualquer crente. Eu digo mais, viu, meu irmão? Vou além. Os nossos irmãos que porventura possam ter dúvida quanto à atualidade dos dons espirituais, quanto ao falar em línguas estranhas, há muitas igrejas que de fato combatem, não tem outra palavra, né? Elas combatem a manifestação dos dons espirituais. Sim. Há outras que não combatem, mas também não incentivam. Tanto uma quanto a outra tem essa sua posição de resistência por descrença. Veja que não é por desconhecimento, conhecem a Bíblia, Sim. mas por descrença. Então, busque o Espírito. Não é um desafio, não, é um incentivo. É incentivo aos nossos irmãos, mesmo os que estão em igrejas pentecostais, mas que não foram batizados com o Espírito Santo ainda. Busque o Espírito. O Espírito desce, meu irmão. É uma promessa. Ele enche o homem fala em outras línguas e tem o seu ministério e a sua vida transformado. A Estante Pentecostal é o sistema de assinatura de livros mais barato do Brasil. Melhor que isso, ele é feito de pentecostais para pentecostais. E apenas livros escritos por pentecostais.
para que você, ao ler este material, tenha certeza de estar consumindo algo que foi escrito por pessoas que, lendo a Bíblia, descobriram e vivem as verdades pentecostais, o Evangelho pleno de nosso Senhor. Em nossos livros, nós professamos a atualidade dos dons espirituais. Defendemos que o homem é livre para aceitar ou recusar a salvação que Cristo lhe oferece. Também defendemos e explicamos que a Igreja de Nosso Senhor não passará pela grande tribulação. Nosso material, mais que teológico, é bíblico, é escriturístico, e isso é o compromisso das edições Bernard Johnson através de seu sistema de assinatura de livros Estante Pentecostal. Nós vamos então aproveitar este momento e convidar o nosso irmão Bruno William para nos trazer a palavra com relação à coluna literária de hoje. Irmão Bruno, por favor, fale conosco qual é o material que devemos ler para melhor conhecer os assuntos dessa programação de hoje. Toda doutrina bíblica deve ser estudada a partir de seu contexto escriturístico, ou seja, nenhuma doutrina nasce da imaginação dos teólogos. Ela tem que ser bíblica, ser sistematizada a partir daquilo que está revelado na palavra de Deus. Não tem como pensar teologicamente sem o texto bíblico. Se isso acontecer, estaremos de mãos dadas com o liberalismo teológico, que coloca a Bíblia de escanteio para vomitar seus devaneios a respeito de Deus. O livro que quero recomendar aos irmãos hoje é o livro de John Ria, O Espírito Santo na Bíblia, publicado em espanhol pela editorial Patmos. Este é um comentário bíblico e exegético. Nele o autor vai por toda a Bíblia mostrar-nos com clareza o Espírito Santo agindo. Ele é um comentário bíblico de exatidão, porque ele vai dizer somente o que o texto bíblico diz e nada mais. As explicações e o desenvolvimento da doutrina são exposições diretas do texto bíblico, sem rodeios ou devaneios. Eu particularmente não conheço um compêndio tão abrangente sobre o Espírito Santo como esse. O que me chama bastante atenção no livro é que logo na introdução o autor se preocupa em deixar-nos instruções sobre como realizar um estudo bíblico indutivo. Isso é muito bom porque para o leitor iniciante, ter orientações de como estudar de maneira efetiva a palavra de Deus é de suma importância. Na introdução, o autor também vai deixar claro quais são os pressupostos que ele tem ao escrever o livro. E um desses pressupostos é que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Então lembre-se, irmãos, nenhum livro é inerrante, somente a Bíblia pode ter esse adjetivo. Por isso, todo e qualquer livro, não importa o autor, ele deve ser posto embaixo da Bíblia e seu conteúdo julgado a partir do livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Irmão Bruno, muito obrigado por essa recomendação tão importante de leitura. Irmão Mike, caminhando para a finalização do nosso programa, uma informação a respeito da composição desse hino, né? Esse é um dos muitos casos de hinos da harpa cristã para os quais não se sabe ao certo o seu autor. Sim. Né? E o que se sabe desse hino é que talvez tenha sido composto, ou traduzido, ou adaptado por um irmão chamado José Rodrigues. Uhum. Mas muitas pesquisas foram feitas e não se descobriu muita coisa. Há uma suspeita. Numa das primeiras edições do Mensageiro da Paz, o missionário Gunnar Wingren pede oração por um irmão. Eu até separei a frase aqui, que é muito bonitinha. Pedimos oração pelo irmão José Rodrigues para que Deus lhe dê saúde e ele continue podendo fazer o muito bom trabalho que tem feito para nos ajudar. Uhum. Então há uma suspeita de que seja esse irmão, mas se for este, ninguém sabe nada sobre ele, ninguém sabe quem é, mas Deus sabe. Sim, Deus conhece. Bem, então vamos fazer como todas as vezes nos nossos programas, vamos meditar na mensagem devocional com o nosso irmão Alexandre Valeriano, enquanto ao fundo escutamos a execução desse hino que hoje terá convidados especiais. Exatamente. O irmão Mike é maestro da Banda Boas Novas, que é o conjunto musical aqui de tarde. Então, quem vai estar conosco, Mike? Hoje estará conosco, nos ajudando aqui, além da minha pessoa e do pastor Guna,
o irmão Eliseu no violino e a irmã Ana na flauta transversal tocando com a gente. Muito bem, então vamos ter uma apresentação especial, pelo menos de uma fração da banda Boas Novas hoje. Mas, irmãos, enquanto o irmão Alexandre vai nos trazer a palavra, nós vamos meditar ao som deste belo hino e nós nos despedimos por aqui. O irmão Mike... Deus abençoe, até semana que vem. E também eu, Deus abençoe aos nossos irmãos, até a semana que vem. Queremos mandar um abraço especial para o pastor Salvador Antunes, que desde o primeiro programa Raízes Pentecostais tem acompanhado e tem feito tão boas observações e elogios a esse programa. Se você também quiser dar sua opinião, sua sugestão sobre o Raízes Pentecostais, você pode falar conosco pelas redes sociais e assim nós vamos estreitando esses laços através da internet. Irmão Alexandre Valeriano com a mensagem devocional e vamos juntos meditar a partir da execução desse belo hino da harpa cristã. Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, te convido neste momento a abrir a sua Bíblia na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo, pelo seu grande amor com que nos amou, se entregou por nós naquela cruz. Estávamos perdidos e condenados pelo nosso pecado, mas Ele levou sobre si os nossos pecados e nos deu vida, esperança e um propósito. Deixou-nos a sua paz e nos fez se alegrar na salvação. Tudo isso com um objetivo, por ele viver, se mover e existir. Como diz o texto bíblico, ele morreu para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Por isso hoje, cantamos: sou teu, ó Jesus Cristo, o teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Quando reconhecemos este maravilhoso amor, o nosso sentimento é de alguma forma retribuir. Mas o que eu e você poderíamos dar ao Senhor pelo sacrifício feito? Absolutamente nada compensaria o preço pago. Mas uma coisa podemos ofertar: nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, como oblação de amor. Oferte a Cristo tudo o que você pode ser. Para Ele, nada menos que todos os seus pensamentos, nada menos que todo o seu coração. Oferte sua vida inteira, consagre a Ele os seus ouvidos, cada palavra que sair dos teus lábios, tudo seja para louvor de sua glória. Que cada um dos seus passos, dos seus planos, dos seus sonhos, sejam entregues a Cristo, o vivo altar. Nesta noite, reafirme a Ele o seu compromisso que um dia fez em servi-lo, mas se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida, tome hoje a decisão de entregar tudo o que tens a Jesus Cristo. Dobre seus joelhos nessa noite, levante a sua voz em oração e diga a Ele o quanto você deseja sua maravilhosa graça, e eu tenho certeza, descerá do céu o fogo santo. Que o nosso Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe.